Louvemos a Deus com o Salmo 8. Ó Senhor, nosso Senhor, quão magnífico é o nome teu, em toda a terra, ó Deus, quão magnificente é tua majestade, excelsa, expuseste, pois, os céus, expuseste, pois, os céus, e a boca dos bebês, criancinhas a mamar, suscitaste força, ó Deus, pra calar o opositor, e também emudecer o inimigo vingador. Quando olho para os céus, criação dos dedos teus, lua, estrelas no lugar estabelecidas há, e o homem o que é, que te lembres e visites o que o Filho do homem é, do que anjos feito foi, por um pouco então menor, e de glória e honra então, coroaste o homem sim, sobre as obras da tua mão, domínio tu lhe deste, lhe puseste tudo aos pés, as ovelhas e os bois, e do campo os animais, e as aves lá do céu, peixes tudo que há no mar. É o teu nome, ó Senhor, Senhor nosso em toda a terra, quão magnificente é. Convido a Santa e Amada Igreja para uma oração de invocação. Oremos buscando a presença do nosso Senhor. Pai eterno e santo, Deus Criador dos céus e da terra, Deus que reina absoluto, soberano, Senhor de justiça, de glória, Deus que habita em luzes inacessíveis, Espírito de Deus, Filho de Deus, Santo e amado Deus triuno, a Ti, Deus, nós protestamos e proclamamos toda a glória, toda a honra, Deus. Nós confessamos que o Senhor é o nosso Deus e o Senhor Jesus Cristo, a quem enviaste, é o nosso Redentor, o nosso Salvador. E aqui estamos, Deus, para nos unir, ó Deus, com todos aqueles que o cultuam em espírito e em verdade. Louvamos, Deus, o Teu santo e maravilhoso nome, Te rendemos graças, Te adoramos, Senhor, e também, Deus, reconhecemos diante do Senhor, ó Deus, nossa pequenez, nossas falhas, nossos erros, nossos pecados, e lhe pedimos perdão, Deus, pedimos perdão pela nossa culpa, pedimos perdão pelos erros que cometemos, e lhe pedimos, Deus, que o Senhor nos tome pela mão, nos levante, nos ajude, Deus, a continuar nessa caminhada, fazendo isso através do Teu perdão, ó Deus, que apaga todas as nossas transgressões. Nós queremos neste momento de culto, Deus, responder positivamente a Ti, ó Deus, louvando o Teu nome e ouvindo atentamente as Tuas instruções, para que possamos cultuá-lo, Deus, em espírito e em verdade, como o Senhor Jesus disse que o Senhor deseja. Por isso, Deus, nos auxilie, Deus, para que possamos fazer isso de fato.
fato. Pedimos ainda, Deus, que o Senhor envie teu Santo Espírito, que nos oriente, nos ensine como prestar este culto, que supervisione, dirija, Deus, todo este culto, que tudo que for falado aqui, lido, cantado, seja legítimo diante do Senhor e que seja para glorificar, engrandecer o teu nome e edificar a tua igreja. Também lhe pedimos, Deus, que a tua santa palavra possa tocar corações de todos aqueles que tiverem contato com o que for tratado aqui neste culto, e que seu nome, Deus, seja engrandecido, exaltado, glorificado, Deus, estimado, homenageado, porque somente o Senhor é Deus de todas as nações, Deus de todo o universo. Pedimos sinceramente, Deus, humildemente, que o Senhor receba a adoração que faremos neste lugar e o culto que prestaremos a Ti com a Tua graça. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Vamos ao voto da nossa segurança. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos podem assentar-se. Vos convido à leitura do Salmo 38, verso 18. Salmo 38, verso 18. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Irmãos, essa passagem, esse salmo, ele é um salmo também de confissão. Ele é um salmo onde o salmista, ele expõe seus temores a Deus, os seus perseguidores, situações adversas que ele estava vivendo, enfim. E dentro dessa exposição que o salmista faz a Deus, ele assume a culpa, dos seus pecados, dos seus erros, né? E aqui no verso 18, ele vem falar isso: confesso a minha iniquidade. É bastante interessante porque quando nós confessamos algo, nós estamos professando uma verdade, ou seja, estamos sendo sinceros diante do que nós cremos, né? Então, por exemplo, as confissões de fé. Por que subscrevemos confissões, né? Porque nós cremos no conteúdo daquelas confissões. É por isso que nós prescrevemos elas, subscrevemos elas, tá? Na confissão de pecados é a mesma coisa. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu sou um pecador e que cometi algum erro, algum delito, algum pecado, alguma falha, tá? Essa questão de assumir a culpa diante de Deus, ela é muito importante, porque nós vemos uma dificuldade que existe, né, de compreensão de muitas pessoas, porque de fato Deus é um Deus de amor, de fato Deus é um Deus misericordioso, de fato Deus é um Deus que ele preza mais a misericórdia do que o juízo. Tudo isso sim é verdade, mas isso não anula, isso não impede ou não retira de nós a obrigação de sermos penitentes, porque a palavra de Deus também diz: confessai os vossos pecados, chegai-vos a Deus, né? Fala, aquele que confessa e abandona alcançará a misericórdia. Então, há necessidade de confessar diante de Deus, nos assumindo culpados, tá? Existe uma diferença, irmãos, entre culpa e anistia, perdão e anistia. Existe uma diferença entre perdão e anistia. O que nós procuramos em Deus é o perdão, o que nós precisamos de Deus é o perdão. Por quê? O perdão, ele pressupõe que a pessoa, ela se considera culpada e necessita do perdão daquilo que ela
Então ela reconhece que ela é culpada e pede perdão. A anistia, ela só quer o perdão, ela não reconhece culpa. A anistia, ela avisa a pessoa que reivindica a anistia, ela só quer o perdão, mas ela não está reconhecendo que ela é culpada. Ela só quer que retire a punição que ela está sofrendo. Tá? Então, quando nós olhamos de forma desfocada para as Escrituras e vemos um evangelho em desequilíbrio, onde só se prega, só se pensa na misericórdia, no amor e na graça de Deus, mas se esquece de santificação, da justiça de Deus também, nós somos levados quase que inconscientemente a uma posição diante de Deus de quem está pedindo anistia e não perdão. É como se nós estivéssemos pedindo a Deus: Senhor, não me puna por isso. Senhor, não me puna por algo. Senhor, não pese a sua mão sobre mim. Senhor, não me castigue no seu furor. Nós podemos fazer esses pedidos para Deus, mas na verdade o que os salmistas fizeram e os personagens bíblicos, quando eles reconheciam, quando eles iam fazer suas penitências diante de Deus, era reconhecer a culpa, e não simplesmente pedir anistia daquele programa: Senhor, me liberte dessa punição. Não só isso, mas reconhecer a culpa diante de Deus e pedir o perdão de Deus e não anistia. Se nós passarmos a vida inteira sendo anistiados, nós chegaremos no final da vida sem o perdão. Então nós estaremos como se Cristo, se nós não tivéssemos nos submetidos a Cristo. Então nós precisamos que Deus nos perdoe, e Ele faz isso através de Cristo, o sangue de Cristo na cruz, tá? Então, de fato, nós somos salvos em Cristo. Todo convertido ele é salvo em Cristo. Mas nós ainda precisamos de perdão, e é uma obrigação, é um dever nosso reconhecer diante de Deus a culpa e falar: Senhor, de fato eu sou pecador, de fato eu erro, de fato eu penso coisas que não era para pensar, falo coisas que não era para fazer, para falar, tenho atitudes que não são convenientes diante do Senhor, tenho omissões e negligências, reconhecer essas coisas diante de Deus. E aí o salmista aqui no verso 21, ele diz: não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim, apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Esse socorro é o perdão. Então quando ele diz aqui, não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim, esse é o anistiador. Porque se Deus não pesar a sua mão sobre nós durante a vida e apenas por uma anistia, nós não teremos verdadeiramente o perdão. É isso que acontece com os ímpios, que muitas vezes prosperam nos seus caminhos, como a Bíblia diz, os ímpios muitas vezes prosperam nos seus caminhos. O caminho do homem, aos seus olhos, parece um bom caminho, mas o final é um caminho de morte. Então não olhe para o ímpio quando ele prospera nos seus caminhos, pois o final do seu caminho é caminho de morte. Por quê? Ele tem uma espécie de anistia, mas ele não tem o perdão. Então somente a igreja de Cristo, somente os legitimamente salvos têm de fato o perdão de Deus. Então às vezes nós olhamos e vemos pessoas de fato prosperando, mas essas pessoas, é como Deus fala para Abraão no Gênesis, ainda não se completou o nível, ainda não se amadureceram os seus pecados para a condenação. Então essas pessoas vão ser anistiadas até que serão condenadas no final. Por isso que é necessário nós nos submetermos a Cristo e clamarmos por Ele por perdão. E isso só é possível admitindo culpa. Então nós devemos admitir a nossa culpa diante de Deus e orarmos, Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor da minha salvação. Então, quero convidar os amados irmãos para uma oração de confissão. Esse momento será oportuno, caso algum pecado não confessado ainda, esse momento será oportuno. E nesse momento, se os irmãos sentirem o desejo voluntário, sincero,
reconheça diante de Deus culpa mesmo, né? Fala, Senhor, eu sou pecador, eu sou falho, eu sou injusto, eu tenho visões muitas vezes que são equivocadas diante do Senhor, diante dos homens, diante da igreja, diante da sociedade em geral, né? E peça a Ele que te perdoe, não peça anistia, peça a Ele que te perdoe, e isso só é possível reconhecendo a nossa própria culpa, e assim que os personagens bíblicos fizeram e nos ensinaram. Então eu convido a Santa Igreja para uma oração silenciosa de confissão. Logo em seguida estarei orando em voz audível. Oremos. Glorioso Deus, eterno e santo, a Ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Somente o Senhor é bom, Deus, somente o Senhor é benigno, somente o Senhor é a fonte de todo bem. E por isso, Deus, por ser justo e benigno, é que contigo está o perdão. Somente o Senhor tem poder para perdoar pecados. Nós não temos esse poder, Senhor. Nós podemos perdoar as pessoas quando elas nos ofendem, nos agridem, mas nós não podemos perdoar nem os pecados das pessoas e nem o nosso próprio. Somente o Senhor tem poder de perdoar pecados. Por isso, Deus, nós nos colocamos, Senhor, em penitência diante do Senhor, nos admitindo, Deus, estamos admitindo nossa culpa, que somos de fato culpados diante do Senhor. Porque de fato erramos constantemente, Pai. E até mesmo o bem que sabemos fazer, muitas vezes nós não fazemos. E por isso, Senhor, apelamos pelo Teu perdão. Nós não queremos apenas ser anistiados, Deus. Nós queremos ser perdoados pelo Senhor. Sua palavra diz que o Senhor lança no mais profundo abismo, Deus, quando nos arrependemos e confessamos ao Senhor. O Senhor lança no mais profundo abismo nossos pecados, nossas transgressões, nossa iniquidade. E por isso, Deus, nós amamos o Senhor e somos gratos a Ti por isso. E confiamos, Deus, no Teu amor, confiamos na Tua palavra, confiamos, Deus, que o Senhor é um Deus santo, justo e cumpridor das Suas promessas. Por isso, Deus, nós já Te agradecemos pelo perdão dos pecados aqui confessados. Restitui em nós, Deus, um espírito inabalável, um coração puro, e que possamos seguir a nossa peregrinação nesta terra, sendo pessoas melhores hoje do que fomos ontem. Obrigado pela graça e pela bênção do Teu perdão. No nome de Jesus Cristo é que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. E glórias a Ti. Quero convidar os amados irmãos para louvarmos a Deus com o Salmo 2. Durante o Salmo 2, o hino, aquele que sentir o desejo de estar ofertando, esse momento será oportuno. Louvemos a Deus com o Salmo 2. Porque se amotinam as nações, pensam os povos sempre em vaidades. Os reis da terra tomam posições e os governantes buscam unidade contra o Senhor e contra seu ungido. De
convidar a Santa e Amada Igreja para a leitura do Dia do Senhor 22 e logo em seguida, a leitura do sermão, da mensagem do sermão. Dia do Senhor 22, estamos estudando no Credo Apostólico o Espírito Santo, né? O Credo Apostólico, como nós já vimos, ele é estruturado na Trindade, certo? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? E neste momento estamos estudando desde o Dia do Senhor 20 a terceira forma, o terceiro elemento, né, da estrutura do Credo Apostólico, que é o Espírito Santo, tá? Então, Deus, o Espírito Santo, é a nossa santificação. Nós já vimos o que nós cremos sobre o Espírito Santo, o que nós professamos crer sobre a Igreja Universal de Cristo, e hoje nós vamos abordar a questão da ressurreição dos mortos e da vida eterna. Dia do Senhor 22, pergunta 57. Que consolo lhe traz a ressurreição do corpo? Resposta: que depois desta vida, não apenas a minha alma será levada imediatamente para Cristo, meu cabeça, mas que também esta minha carne, ressuscitada pelo poder de Cristo, será reunida à minha alma e feita a semelhança do corpo glorioso de Cristo. Aqui há bastante importância aqui, irmãos. Existe uma falsa doutrina criada por hereges e que foi esquecida no tempo. Ela foi rechaçada no período dos pais da igreja. O período dos pais da igreja foi o período que sucedeu a era apostólica, tá? Então, nesse período da história conhecido como o período dos pais da igreja, muitas heresias se levantaram e foram rechaçadas ali, mostradas na Bíblia, né? E seus hereges foram excomungados. Uma dessas heresias dizia que, totalmente contra a Bíblia, que o homem, quando morre, ele fica no estado de dormência, ele fica adormecido, até que Cristo volte e ressuscite os mortos, né? Essa é uma doutrina espúria, falsa, antibíblica. Ela é totalmente contrária às Escrituras. Veja o que diz aqui: que consolo lhe traz a ressurreição do corpo, que depois desta vida, não apenas a minha alma será levada imediatamente para Cristo, meu cabeça, tá? O ensino bíblico é que quando o homem morre, o seu corpo volta ao pó, porque é pó, e o espírito vai para Deus. Não vai no espírito dormindo. O homem não fica dormindo na sepultura, aguardando a ressurreição dos mortos. Essa é uma doutrina totalmente antibíblica, ela é espúria, essa doutrina, porque ela nega preceitos elementares da fé cristã, como a vida após a morte, tá? Então, por exemplo, essa doutrina ela voltou a ser pregada no mundo no século XIX, quando surgiram as 3 seitas heterodoxas, principalmente Adventistas do Sétimo Dia e Testemunhos de Jeová, tá? Então, Testemunho de Jeová, o Charles Russell, que organizou o Testemunho de Jeová, ele era Adventista do Sétimo Dia. Então ele sai de lá e importa algumas daquelas doutrinas heréticas e piora tudo, criando o Testemunho de Jeová. Então essa doutrina ela tem que ser rechaçada. E hoje, com a influência de televisão, de mídia, de YouTube, muitas pessoas no meio evangélico acreditam nessa heresia, tá? Isso não é um fato. A Bíblia nos mostra claramente a consciência das pessoas após a morte. Após a morte, a pessoa está consciente do seu estado, tá? Também diz aqui que nós seremos feitos à semelhança do corpo glorioso de Cristo, né? Quando o nosso corpo for transformado, se for transformado, ele não será mais como é este corpo, né? Mas sim como o corpo que Cristo está no céu, e Cristo ressuscitou e apareceu para as pessoas. Um corpo glorificado, um corpo que não morrerá mais, tá? Não sentirá mais dor, não envelhecerá, não estará exposto a doenças. Todas essas coisas ficarão no passado.
E pergunta 58. Que consolo lhe traz o artigo sobre a vida eterna? Que é quando dissemos, né? Creio na vida eterna, né? Resposta: já agora sinto em meu coração o princípio da alegria eterna. Pois depois desta vida obterei a perfeita bem-aventurança que nenhum olho jamais viu, nem o ouvido ouviu, nem o coração humano pode conceber. Uma bem-aventurança para louvar a Deus eternamente, tá? Então, quando nós nos convertemos a Cristo, né, o Espírito Santo, ele passa a habitar em nós. Então, ele nos transmite essa alegria da salvação. Então, nós já somos herdeiros dessa promessa e já temos a salvação eterna. Então, nós vivemos confiantemente, seguros que estaremos no reino eterno. Obviamente, ainda passamos, enquanto estamos neste mundo, com este corpo corruptível, né? Nós ainda passamos por tristezas e aflições, e muitas vezes nós esquecemos dessa alegria da salvação, tá? Mas nós podemos, através do Espírito Santo, nos regozijar sempre, sabendo que esses momentos de tristezas e aflições pelos quais passamos nessa vida, eles são temporais, eles são passageiros. E nós já usufruímos da vida eterna. Então, é só uma questão de tempo, né? Para estarmos na plenitude da paz e da alegria intensa que Cristo veio nos mostrar. A sabedoria de Deus é tão grande que a palavra de Deus diz, como se refere aqui, né? A pergunta 58, né? A pergunta 58. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, tá? Se nós soubéssemos, Deus não permite que nós saibamos agora como será essa graça, essa alegria maravilhosa, essa paz intensa que nós teremos. Nós não sabemos agora, porque se nós soubéssemos disso agora, nós iríamos querer morrer nesse momento, né? E isso atrapalharia a nossa vida, porque nós, sabendo do que nos espera, nós não iríamos mais querer ficar aqui, né? É como o apóstolo Paulo fala, né? Para mim é muito melhor ir e estar com Cristo, mas eu sei que ainda tenho coisas para fazer, então, por amor de vocês, quero ficar aqui, né? É isso que Paulo fala, tá? Então, mas Deus, ele é tão perfeito que ele não nos revelou com detalhes toda essa alegria e paz que nós vamos herdar a partir do momento da nossa ida. Então, isso só vai acontecer quando Deus nos chamar. Nós não podemos apressar isso de jeito nenhum. Precisamos esperar Deus nos chamar no tempo dele, porque é Deus que é o dono, ele que é o perfeito, ele que toma as decisões, né? E nós estamos aqui ainda passando aflições, sabendo que tudo vai cooperar para a nossa salvação, até mesmo as aflições pelas quais passamos, tá? Charles Spurgeon, ele disse certa vez, falou assim: olha, se o cristão soubesse o que espera no paraíso, ele morreria de alegria. Então, irmãos, não perca a esperança e não perca de vista a vida eterna, tá? Nós não podemos nos perder o nosso direito, a nossa herança, como Esaú perdeu, por um prato de lentilha. Nada neste mundo, nem as riquezas e nem as aflições, podem ser motivos para nós abrirmos mão dessa gloriosa esperança, dessa alegria intensa que nos espera no porvir, tá bom? Então, no dia do Senhor 22, ele vai nos ensinar, né, a respeito do que cremos quando falamos da ressurreição do corpo, tá? E o que cremos sobre a nossa vida eterna, que está prometida por Deus. Quero, de forma imediata, passar para o sermão, que também é um sermão catequético. Então, eu convido os amados irmãos para a leitura do livro do Eclesiastes, capítulo 11. Leremos a partir do verso 1 até o verso 10. Eis aqui um grande ensino para as nossas vidas, para
colocarmos em prática de fato durante os nossos dias de peregrinação nesta terra. Eclesiastes capítulo 11, a partir do verso 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua juventude. Perdão, até o verso 8, né? Até o verso 10. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus lhe pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Aqui eu quero deixar aqui com os irmãos como tema o verso 6. Semeie pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabe qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Vamos fazer uma breve oração. Pai precioso e santo, eterno, gracioso, nós te louvamos, Deus, e estamos nesse momento de culto, diante da tua santíssima palavra. E nós clamamos, Deus, pela sua administração, pela sua direção, Senhor, que o Senhor, Deus, possa nos instruir, ó Deus. Eu lhe peço perdão, Senhor, pelas minhas falhas e pecados, e clamo a Ti, Deus, que tudo que for falado aqui seja ministrado pelo Teu Santo Espírito, com a sua expressa autorização. Que neste momento, Senhor, eu desapareça, eu diminua, e só prevaleça a Tua palavra, ministrada pelo Teu Santo Espírito, Senhor, porque a Tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o Senhor prudente. O Senhor prudente ao semear o reino de Deus no coração daqueles que Deus o designou para que fossem salvos. Assim como Cristo é o Senhor prudente que veio semear a boa semente no coração daqueles que Deus desejava que fossem salvos, assim nós também devemos ser prudentes ao semear o nosso futuro. Nós vemos aqui que há a ressurreição dos santos. Nós vimos aqui que quando o homem morre, o seu espírito vai voltar a Deus, e um dia o seu espírito volta imediatamente a Deus, e um dia o seu corpo será glorificado, e ele habitará com Deus em delícias. Mas isto é semeado nesta vida. Enquanto estamos nesta vida, nós devemos prudentemente semear o nosso futuro.
Note que o Senhor Jesus, quando Ele veio trazer a boa semente, semear no coração daqueles que o Pai designou para a salvação, quando Cristo veio nesse mundo para semear essa boa semente do Evangelho no coração daqueles que Deus havia decretado, Ele passou muitas dificuldades. Não foi uma semeadura simples, tranquila, pacífica. Foi através de muito sofrimento, de muita oposição da religião que vigorava na época, oposição da sua própria família, oposição da sociedade, oposição dos romanos, do poder imperial, do exército romano. Então houve muita oposição, mas ele veio e cumpriu a sua missão e semeou no coração da sua igreja a boa semente do reino dos céus. E essa semente que ele semeou nos leva, nos transforma em semeadores também, para semear não só no coração das pessoas a boa semente que ele trouxe, como também semearmos o nosso futuro, porque inevitavelmente, como o apóstolo Paulo diz aos Gálatas, um dia nós iremos colher. Que o homem não se engane e que saibam que de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, ele irá colher. Então nós vemos aqui que o livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão. E escrito, nós não sabemos exatamente, não tem uma precisão, uma data muito próxima que ele foi escrito, mas por volta do ano 930 a 586 a.C., conta-se de trás para frente, né? Então, por volta, entre os anos 930 a.C. e 586. E o livro é surpreendentemente cristológico em seus ensinos e sabedoria. Nós vemos Cristo neste livro de forma abundante. E esse texto que nós lemos começa com uma afirmação de bons resultados para uma ação. Mas como qualquer outro versículo bíblico, se ele for tirado do seu contexto, ele pode trazer falsas ideias. Então vamos analisar o contexto que se inicia com esta afirmação aqui no verso 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Note que este livro de sabedoria, que é um livro altamente cristocêntrico, certo? Essa passagem aqui que nós lemos, o capítulo 11, ele se inicia com um imperativo, uma ordem de ação. Lança o teu pão. Ou seja, em qualquer circunstância da tua vida, lance o bem, lance o bem, lance o teu pão sobre as muitas águas, porque um dia, preste atenção nisso, irmãos, um dia ele voltará para você. Então é isso que Salomão está dizendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Então essa pequena narrativa aqui, nós lemos, após a afirmação do verso inicial, que ele vai apontar 4 incertezas. Então nós estamos num mundo, nós estamos num campo, semeando em locais de incertezas, de inseguranças, que nós não sabemos exatamente como serão as coisas. Mas nós temos uma ordem: lança o teu pão, semeie a tua semente, prudentemente, continue fazendo isso. Veja que ele começa com esse imperativo: lança o teu pão sobre muitas águas, e depois ele vem apontar 4 incertezas. O verso 2, a incerteza dos imprevistos. Reparte com 7 ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Ou seja, nós estamos num mundo semeando a boa semente do reino de Deus e semeando o nosso próprio futuro num mundo repleto de imprevistos. E que nós, por que é imprevisto para nós? Porque nós não temos poder de adivinhar o que vai acontecer, né? Então nós não sabemos se haverá fome, se não haverá fome, nós não sabemos quais serão
as circunstâncias que podem acontecer na dinâmica da vida. Nós não sabemos se haverá uma tempestade ou se haverá sol. Nós não sabemos se haverá uma revolta social. Nós não sabemos. Nós não sabemos se vai haver escassez de alimentos. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que nós temos uma ordem a ser cumprida. Semeia a tua semente. Lance o teu pão sobre as muitas águas, porque um dia você o encontrará de volta. Tá? Então, esta é a primeira incerteza, a incerteza dos imprevistos. A segunda incerteza, está no verso 3, é a incerteza da natureza. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar que ela cair, ela vai ficar. E diz aqui, verso 4, quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Então, se as nuvens estão cheias e carregadas, e tudo parece escurecer de repente, e acontecem os temores de uma grande tempestade que está por vir, não fique contemplando isso e colocando o seu foco nas tempestades, nas adversidades, nas dificuldades, naquelas situações que nos assustam, que nos trazem temores. Não é esse o nosso foco. Não é para isso que nós devemos ficar olhando. Nós devemos continuar semeando prudentemente, olhando para Cristo, olhando para a sua palavra, olhando para a sabedoria que Ele deu para Salomão, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, a nos revelar essas coisas. Veja que ele fala, olha só, estando as nuvens cheias, derrama aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul, para o norte, onde cair ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e quem olha para as nuvens nunca cegará. Então continue semeando. Se o tempo está fechando, se tudo parece que vai trazer uma grande tempestade, se as coisas parecem que vão ser assustadoras, as circunstâncias da vida, qual que é a nossa postura aqui? Continue semeando. Continue semeando a boa semente. Não nos compete, irmãos, tirar essa nuvem daqui e colocar para lá. Não nos compete trazer a tempestade, trazer o sol. Nós não temos poder de fazer isso. Mas quem tem o poder de fazer isso, nos garante que tudo coopera para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então aquele que tem o poder sobre as nuvens, que tem o poder sobre o sol, que sabe qual será o dia de amanhã, é aquele a quem nós pertencemos e a quem Cristo já veio prudentemente lançar a boa semente nos nossos corações. Então agora nós estamos nessa vida só cumprindo o nosso dever, que é semear no coração das pessoas essa boa semente que Cristo trouxe e semear prudentemente o nosso futuro, porque o pão que lançarmos nas águas, um dia nós vamos pegá-lo novamente. E se nós nos assustarmos com as tempestades que estão se formando, nós vamos ficar travados e nós não vamos semear, e se nós não semearmos, não haverá uma colheita satisfatória para nós. Ou seja, estaremos semeando o vento e não vamos colher aquilo que nós tanto precisamos e aquilo que nós tanto queremos. Então continue semeando, confiando em Deus, independente das circunstâncias. Então a primeira incerteza é a incerteza dos imprevistos. A segunda incerteza é a incerteza da natureza. A terceira incerteza, irmãos, olha só, uma palavra para a igreja: a incerteza sobre os desígnios de Deus. Veja aqui verso 5: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes das obras de Deus, que fez todas as coisas. Então nós não sabemos quais são os desígnios de Deus na situação presente nossa, nas circunstâncias da nossa vida. Se é tempestade, por que tempestade? Nós não sabemos por quê. É um desígnio de Deus, mas Ele sabe
O que nós sabemos é que nós devemos continuar semeando, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Está nuvens cheias, tudo escuro, raios, relâmpagos, enchentes, trovoadas. Isso é desígnio de Deus. E isso vai cooperar para o nosso bem. Está um dia ensolarado, um clima ameno, gostoso, um dia feliz, estamos prósperos. Isso é desígnio de Deus para nós. E isso também vai contribuir para o nosso bem. Tanto faz se está sol, se está chuva. Tanto faz se está claro, se está escuro. Tanto faz. Porque Cristo já veio semear nos nossos corações a boa semente que Deus mandou ele semear para aquelas determinadas pessoas que somos nós pela misericórdia da graça de Deus. Então não se assuste com as tempestades, com os ventos, né? E também não pense que será sempre dias de sol, não importa. Se for sempre dia de sol, ótimo, né? Glória a Deus. Mas se houver tempestades, glória a Deus também, porque para nós o que importa é continuar semeando. Então, existe a incerteza, não só a incerteza dos imprevistos, a incerteza da natureza, como a incerteza também sobre os desígnios de Deus. Porque Deus nos revelou aquilo que nós precisamos saber. E o que nós precisamos saber? Qualquer circunstância que nos aconteça contribui conosco. Agora, por que nos faz chorar? Por que nos assusta muitas vezes? Desígnios santos de Deus estão contribuindo com o nosso bem de uma forma que talvez no futuro a gente vai saber por quê. Lance o teu pão sobre as muitas águas, porque depois de muitos dias o receberá de volta. Não importa como Deus faz suas obras, se nós nos alegramos, se nós nos entristecemos. Tem uma frase de A.W. Pink que é muito legal e eu coloquei aqui. Diz assim: a fé resiste aos desapontamentos, às dificuldades, às angústias da vida, por reconhecer que tudo isso vem das mãos daquele que é sábio demais para errar e amoroso demais para ser cruel. Então note que todas as coisas, não importa, todas as coisas vêm da mão daquele que é sábio demais para errar, ele não vai errar, e amoroso demais para ser cruel. Deus não é cruel conosco. Então quando termina o desígnio de Deus para a tempestade das nossas vidas, a tempestade simplesmente cessa. Quem é aquele que até os ventos do mar lhe obedece? Quem é aquele que consegue andar sobre as águas em meio a uma tempestade, numa madrugada escura e apavorante, assustadora? Quem é esse? É aquele a quem pertencemos, e é aquele que veio semear a semente do reino de Deus nos nossos corações. Merecemos? Não, não merecemos, mas Ele nos amou, e o Senhor Deus designou-nos para sermos alcançados por Cristo, e Cristo diz: nenhum daqueles que o Pai me deu se perderá, ninguém pode arrancar das minhas mãos, ao contrário, eu ressuscitarei no último dia. Então, sobre as 4 incertezas: incerteza dos imprevistos, incerteza da natureza, incerteza sobre os desígnios de Deus, e incerteza dos resultados do nosso próprio trabalho. Nem mesmo sobre as nossas próprias ações nós podemos ter certeza. A palavra de Deus diz assim: olha, nunca diga, amanhã iremos para tal cidade e venderemos, e lucraremos, e prosperaremos, e depois voltaremos. Nunca diga isso, porque você não sabe se você vai conseguir fazer isso. Antes diga: se Deus permitir, amanhã iremos para tal lugar. Se Deus permitir, venderemos. Se Deus permitir, lucraremos. Se Deus permitir, voltaremos. Então a incerteza existe até mesmo das nossas próprias ações, que nós não somos senhores nem das nossas próprias ações, nem de nós mesmos, das ações que eu falo no sentido do trabalho, né, do semeador, de semear, né? Então a incerteza dos resultados do nosso trabalho. Note que o homem pode conseguir prever e estimar resultados das mais diversas áreas, mas ele nunca pode ter perfeição
nessas estimativas. Veja o verso 8: ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo, deve lembrar-se que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Irmãos, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele declara que os homens gemem neste mundo, os animais gemem neste mundo. Sabe por quê? Por causa daquilo que nos sujeitou, e o que nos sujeitou foi a vaidade. Nós somos reféns da própria vaidade humana. Então, a palavra de Deus diz assim: seja simples, tendo o que comer e o que vestir, estejais contentes. Então, confie em Deus, simplesmente confie, porque Ele nos dá muito mais do que nós comemos e vestimos. Ele nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele tem o futuro nas mãos dele. O futuro para nós é intacto. Então, este futuro, nós prudentemente podemos semear coisas boas, lançando agora a nossa boa semente, fazendo o nosso melhor, sendo semeadores prudentes, fazendo isso, lançando o pão sobre as muitas águas, porque um dia nós vamos recuperar de novo. Algo positivo e fundamental para uma vida frutífera, num estado de exposição e tantas incertezas, é ter luz no nosso caminho. Veja o verso 7: doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Esse sol aqui que Salomão se refere é Cristo, o sol da justiça. Não é agradável para a gente ficar lá olhando o sol, a gente pode ficar cego. É agradável ver o sol da justiça. É doce a luz. É doce. A luz, quando a Bíblia fala da luz, refere-se ao conhecimento. Não uma fé insensata, uma fé irresponsável, uma fé imprudente, achando que Deus vai fazer tudo que a gente mandar simplesmente porque a gente crê. Deus não está sujeito a nós. Agora, a luz é a revelação da palavra, é o que aprendemos, é o que conhecemos, porque nós vamos crescendo de graça, né? Em graça e em conhecimento. Então, é algo positivo e fundamental para que a gente tenha uma vida próspera, num estado de exposição de tantas incertezas como é esta vida, e nós temos luz no nosso caminho. A palavra de Deus diz: lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Então, dentro desse cenário, amados irmãos, uma radiografia da vida humana na terra, Salomão nos indica uma ação: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Então, ele nos diz essa ação. E por que é necessária essa ação? Porque a falta dela certamente vai resultar na escassez. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Então, se nós não semearmos o nosso futuro, nós seremos pessoas inconsequentes, e que estamos deixando livremente aquilo que Deus mandou nós fazermos, nós estamos nos omitindo de fazer. Veja, mais uma vez, Cristo, quando ele veio semear a boa semente, ele ficou inativo? Cristo não tinha tempo nem de comer, ele não conseguia dormir direito, ele ia, as multidões iam atrás dele, e as multidões iam atrás dele, ele se compadecia daquelas multidões, como ovelhas que não tinham pastor. Ele não falava: olha, hoje é meu dia de folga. Ele não falava isso. Olha, eu estou cansado, eu já fui, eu estava lá na Galiléia, já falei para um monte de gente, agora aqui eu preciso descansar um pouco. Ele ia para a casa dele e falava: gente, vocês estão pegando no meu pé demais. Ele não fazia isso. Ele veio cumprir a missão dele, e ele semeava o Evangelho no coração daquelas pessoas. Então note que aquele que não semear vai ficar a esmo e vai colher de fato o que ele não gostaria de colher. Mas se ele não semear, como é que ele vai colher o que ele quer colher? Então, lance o teu pão sobre as muitas águas, porque depois de muitos dias o achará. Dentro disso, como seria na prática o lançar o nosso pão sobre as muitas águas? Assim como tem 4 inseguranças aqui nesse texto, nós podemos
pensar aqui em 4 perspectivas também. Primeiro, o trabalho. Pense, por exemplo, naqueles que exportam trigo, que vai produzir o pão. Precisamos fortalecer as nossas mãos para o trabalho. Precisamos cuidar bem das nossas famílias, da nossa igreja, dos cuidados com os necessitados, tá? Porque o cristão, ele atua em muitas frentes. Veja aqui, Romanos capítulo 12, versos de 5 a 8, como nós devemos cuidar da igreja. Romanos capítulo 12, versos 5 a 8. Aqui diz: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Isso é semear. É cuidar da nossa igreja. Cuidar, nós somos um corpo uns dos outros. E assim nós vamos cuidando das pessoas necessitadas lá fora também. E assim nós vamos cuidando das pessoas da nossa família também. Então nós precisamos do trabalho na família, na igreja e na vida secular. Veja aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 11 e 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 11 e 12. E há de diligenciar-vos por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Então, devemos semear na nossa vida secular também, trabalhando diligentemente, cuidando das coisas que nós precisamos cuidar. Então, a primeira perspectiva é o trabalho, a segunda perspectiva é a caridade, ou seja, o serviço piedoso, lançar o pão para abençoar vidas. Essas bênçãos que nós vamos abençoando as vidas, elas nos alcançarão depois de muitos dias. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 9, diz assim: como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova dessa ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuis para eles e para todos. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós, graças a Deus pelo seu dom inefável. Então, irmãos, olha só, 4 perspectivas diante de 4 incertezas. A primeira é o trabalho, na vida do cristão, na vida secular. O segundo é o serviço piedoso. O terceiro é pregar o Evangelho a todo mundo e promover condições das pessoas se chegarem à comunhão, lançando o pão da vida sobre muitas águas. Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura.
E a quarta perspectiva e última, irmãos, é o cuidado sobre nós mesmos. O cuidado sobre si mesmo. Lançar o pão da vida sobre nós mesmos. Lançar esse pão sobre as águas. Lançar essa semente sobre nós mesmos. A santa palavra de Cristo nos alimenta e nos fortalece. Jesus disse lá em João 6,51 que Ele é o pão da vida. Eu quero, irmãos, para nós já irmos no finalzinho aqui, ler com os irmãos a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, o dia do Senhor 22, fala sobre a ressurreição. Eu quero ler com os irmãos 1 Coríntios 15, 35 a 49. Note como você precisa semear, não só no seu trabalho secular, não só na sua igreja, na sua família, mas sobre você mesmo. Semeie o seu futuro, tá? E aqui vai dizer, verso 35: mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. Eis a razão do sofrimento pelo qual passamos nessa terra. Tá? Muitas coisas em nós morrem, mas morrem para nascer melhor, para nos tornar melhor. Tá? Insensato, que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Irmãos, uma semente morta, você planta, dá uma espiga com diversos grãos. Às vezes uma semente morta dá milhares, muitas vezes milhões de grãos. Algo em torno de 2.000 grãos é fácil de colher com pouca semente. Tá? Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Então, quando nós semeamos, não compete a nós dar o corpo de como será isso. Compete a nós semear a boa semente. E Deus vai dar o corpo disso. Tá? Então semeie sobre o seu futuro. Semeie o seu futuro. Tá? E confie na providência. Irmão, olha uma prática, um lema que eu tenho na minha vida. Procura fazer o certo. O certo diante da palavra de Deus, não é o certo das nossas opiniões, né? O certo diante da palavra de Deus. Procure fazer o certo e confie na providência. Procura fazer o certo e confie na providência. Certo? Essa é a melhor coisa que você faz. Verso 39: nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, outra a carne das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra é a glória dos celestes. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra é a glória das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Deus maravilhoso, né? Que Deus perfeito, incrível. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, que é Cristo, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Ele não é formado na terra. Maria só gerou ele, mas ele não foi concebido por outro homem. Ele não foi, não houve a concepção, né? O contato, né? Então, ele é gerado do céu, tá? Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer
a imagem do que é celestial. Então, nós semeamos muitas vezes em desonra, muitas vezes em fraqueza, muitas vezes em dificuldades, mas o que vamos colher nos surpreende pela graça, né? E pelo amor de Deus. Então, certamente, praticando essas 4 ações, dessas 4 perspectivas que eu falei, né, estaremos preparados para enfrentar as incertezas da vida, porque é assim, em Cristo, é assim que nós vivemos. E Deus tira os nossos pés de um charco de lodo e nos firma na rocha, como diz o Salmo 40, verso 1. Amém. Quero, como resposta a esse sermão, louvarmos a Deus com o hino Rei Sublime, porque de fato, Cristo é um Rei Sublime, e toda a sabedoria que Ele nos ensina é para que nós possamos, de fato, semear prudentemente o nosso futuro e termos uma boa colheita. Ó Rei sublime, majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor dos hinos de vitória, dos que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, dai vossas glórias que elevam os céus, nos altos céus, augustos anjos soam, glória eternal ao soberano amor, e em coro salvos com fervor entoam o nome ilustre de seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, dai vossas glórias que elevam os céus. Santo és, ó Deus, reinando eternamente, tens sobre o mundo império sem igual. Teus são a terra, os céus e o mar fremente, em tudo opera teu poder real. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, dai vossas glórias que elevam os céus. Ó Santo Deus, no mornos desprostrados, ante o fulgor da resplendente luz, junto a teus pés, os filhos resgatados, servos inúteis, salvos por Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, dai vossas glórias que elevam os céus. Convido os irmãos a se colocarem em pé, vamos a uma breve oração. Oremos. Pai gracioso, santo e eterno, nós te agradecemos, Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus perfeito, Deus. E o Senhor nos traz luz para que possamos entender, ó Deus. Porque muitas vezes, Senhor, sofremos neste mundo, mas o Senhor nos dá uma ordem de continuarmos, Senhor, semeando a boa semente, lançando o pão sobre as águas, porque um dia vamos colher,
um dia esse pão voltará para nós. E nós queremos, Deus, semear a melhor semente que possamos semear agora. Mesmo, Deus, se as nuvens estiverem carregadas de águas e o dia estiver sem luz e houverem incertezas, mas nós ainda assim temos as perspectivas. E nós, Senhor, queremos continuar semeando, confiando na Tua palavra, porque sabemos que esta lei é certa, esta lei é infalível e imutável. Aquilo que plantarmos nós vamos colher. E aquele que não semear, ó Deus, ficará simplesmente sem colheita alguma. Por isso, Deus, nós queremos continuar semeando, Deus, esta boa semente que o Senhor enviou Cristo para semear em nossos corações. E nós queremos semeá-la no mundo e também sobre nós mesmos, Deus, para que o nosso futuro, Deus, possamos colher. Mesmo se hoje estivermos em fraquezas ou em desonra, nós vamos colher, ó Deus, em glória e em poder. Nós te agradecemos e te agradecemos por isso. Pedimos que o Senhor abençoe o segundo ato deste culto e que seu nome seja glorificado para sempre. No nome santo e poderoso de Jesus, essa igreja, Deus, enquanto o Senhor der vida para essa igreja que é tua, ela te glorifica.